Eu vou começar o quadro O Mapa do Atlas com o resgate do Zag no ano de 2000, porque esse resgate para mim foi um divisor de águas. Foi a primeira pessoa do Sharpie que me falou coisas além dos muros, além da pichação. E a conversa que tivemos ficou no meu subconsciente durante muitos e muitos anos. E de certa forma me inspiraram como lição de vida. Então, nada mais justo do que começar o quadro com algo que me marcou muito. Salve, salve! Já viram, né? Quadro novo aqui no canal chamado O Mapa do Atlas. O Atlas vai contar pra gente os bastidores de como ele conseguiu algumas folhas. E o Atlas resgata, localiza, acha. Não adianta, parceiro. Ele acha geral. E aqui vai contar alguns bastidores. Vai começar com o Zag. Então, ó, se inscreve no canal, dá trabalho para fazer, dá like, comenta quem vocês querem que o Atlas conte, os bastidores, aqueles que vocês sabem. Então vamos lá. Atlas, na estreia do quadro O Mapa do Atlas. O mapa por quê? Ele vai falar os caminhos até achar o tesouro, que é a folha. Dedicado esse quadro a todo mundo que ama uma folha. Isso aqui é para vocês, beleza? Às vezes uma simples folhinha tem uma história mirabolante para conseguir uma simples folha. Mas quem ama a folha vai amar esse quadro e é para vocês. Valorizem as folhas. Valeu? Atlas, é contigo, irmão. Tudo começa no ano de 2000. Eu era apenas um frequentador de reuniões. Frequentava a reunião do Catumbi, do Meia. E na reunião do Catumbi, eu fiquei amigo do Blade, o André. E o Blade foi a pessoa que me inspirou a fazer os resgates, porque ele também fazia isso. E naquela época não haviam tecnologias, não haviam smartphones, celulares. E tudo era, tipo, muito mais difícil. Para você fazer o resgate, você tinha que ir à casa das pessoas, tinha que colher pequenas informações. E não havia essa facilidade de hoje em dia. Então o Blade ficou meu amigo, eu frequentava a casa dele. E ele já tinha me levado na casa do Fão e do Ponga. E eu ficava insistindo para ele me levar na casa do Zag. Só que ele tinha me dito que não iria porque tinha ido lá uma vez e o cara não gostou muito. Mas ele me passou a planta de onde era. Me passou o prédio, o nome pessoal dele. E me disse que ele morava com a mãe e com o irmão. Então um dia eu fui lá, toquei no prédio. Aí o porteiro tocou o apartamento dele. Aí ele me atendeu, só que ele não queria descer. Ele falou que não me conhecia, que não sabia do que eu estava falando. Aí eu citei o nome dos amigos dele. Fiquei insistindo muito, aí ele resolveu descer. Aí ele desceu, me cumprimentou, perguntou de onde eu era. Eu falei que era da Ilha do Governador. Aí o irmão dele desceu também, aí ficou me olhando assim, meio esquisito. Achou estranho, eu tava com uma camisa de escola, né? Aí ele perguntou várias coisas pessoais da minha vida e tal. E a gente começou a conversar. E essa conversa, que durou entre 40 e uma hora, ele começou a falar um pouco sobre as experiências de vida dele, do quanto a pichação tinha atrapalhado a vida dele, o quanto de desgosto ele tinha dado à família dele, e o quanto isso tudo é uma grande ilusão. E começou a falar de coisas do tipo: Por que você não pensa em fazer uma faculdade? Por que você não pensa em estudar, fazer um curso de inglês, procurar um emprego, alguma coisa que possa prover a sua subsistência? E começou a falar de alguns projetos que ele tinha
de intercâmbio fora do país. Então, naquele momento eu era apenas um jovem de 15 anos que estava iniciando, né, na pichação, que ficava vislumbrado com o mundo da pichação e estava escutando algo completamente oposto do que é o mundo da pichação. e tudo mais. E depois de muita insistência, ele foi e assinou as folhas para mim. Aí ele me disse que eu poderia voltar lá se eu quisesse depois. Claro que a gente trocou ideia sobre Sharpie, ele perguntou de algumas pessoas, eu falei das pessoas que eu havia resgatado até então. Muitas dessas pessoas ele conheceu na reunião. E eu fui embora e a conversa que tivemos ficou no meu subconsciente. Eu achei aquela conversa assim, muito além da minha idade, das minhas experiências de vida, do que eu pensava sobre tudo. Era uma conversa de um amadurecimento muito profundo. Aí passou o tempo, a minha mãe pegou minha pasta e jogou fora. E no ano seguinte, no ano de 2001, eu voltei lá. Aí nesse dia ele me atendeu, falou que estava ocupado fazendo comida, mas que me atenderia. Aí pediu para eu subir até a porta do apartamento dele. Aí subi o elevador. Aí quando eu cheguei, ele estava fazendo comida. Estava cozendo feijão na panela de pressão. Aí ele baixou o fogo, desligou algumas panelas que estavam cozinhando. Aí foi, assinou esse nome de caneta preta. Eu tinha levado uns quadradinhos e uma caneta. E eu tinha feito isso porque um amigo tinha me dito que era maneiro pegar o nome de caneta, porque você consegue ver os traços do nome. Aí eu peguei esse e mais uns 5 nomes dele, nessas folhinhas quadradas. Só que nesse dia não tivemos muita oportunidade de conversar. Ele falou que estava muito ocupado, que estava com alguns projetos de vida. Mas tinha dito que eu poderia voltar lá se eu quisesse. Poderia voltar quando quisesse para pegar mais folhas. Aí eu fui embora e nunca mais voltei. Também para não incomodar o cara. E chegou o ano de 2004, eu me afastei de tudo isso, eu dei os meus cadernos para os meus amigos, essa folhinha eu tinha dado para o Lino, ficou na pasta do Anão durante muitos anos, colada na agenda do Anão, e me desliguei totalmente, mas alguns amigos que tinham contato com ele me contavam que o Zag tinha ido embora do Brasil, que tinha feito um intercâmbio fora, que foi morar em Israel. E tudo aquilo acabou me inspirando a fazer outras coisas da minha vida. A estudar não foi o determinante na minha vida, mas me serviu de inspiração, de olhar um pouco o mundo aqui fora, além das paredes, além desse mundo fechado, dessa visão que a gente tem sobre a vida, ao que o Cabal disse uma vez, quando tudo se resume a isso. Porque no fundo existe uma vida lá fora, além do Sharpie. E fiquei sabendo que o Zag nunca mais voltou e talvez nunca mais consiga encontrar com esse brother e poder falar um pouquinho sobre o quanto aquela conversa que tivemos em 2000, de certa forma, inspirou um pouco a minha vida. Então, rapaziada, anuncia aqui quem vai ser o próximo relatado aqui no Mapa do Atlas. Ninguém mais, ninguém menos que Tani. Ele vai contar aqui pra gente no próximo Mapa do Atlas como que ele chegou no Tani. Olha, se preparem. A pipoca, chama a família pra ver que, ó, isso sim é história. Tamo junto.
inscreve no canal.